Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Pedro de volta, resolvendo questões aí do Enem 2022, seguindo o gabarito da provinha azul. E nesse vídeo vamos resolver a questão 99. Vou dar uma lida rapidamente com vocês e bora matar. A extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerado um fator maximizador desse processo, ou seja, algo que auxilia nesse processo, né? Ajuda nesse processo aí de ameaças às espécies ali que ele está citando. A jaqueira, Arthrocarpus heterophyllus, nome bonito, por exemplo, é uma árvore originária da Índia e de regiões do Sudeste Asiático que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional. Casos como o dessa árvore podem provocar a redução da biodiversidade, pois elas. Aí ele quer saber, vamos lá. Ele quer saber da gente aí, galera, questão até manjada de ecologia, tá, pessoal? Que tem aquele caminho simples aí para você matar esse tipo de questão. Não é a primeira vez que cai no Enem, também já caiu em vários outros vestibulares, então vamos lá. Pensa num ambiente qualquer, né? E nos seres que habitam ali, numa cadeia alimentar, por exemplo, que habita ali. Pensa numa cadeia alimentar, tá? Vamos lá, fazer uma cadeia alimentar genérica. Plantas, herbívoros, carnívoros. Três níveis. Plantas, herbívoros, carnívoros. E aí você introduz uma espécie exótica. E aí pensa o seguinte: imagina que essa espécie exótica ela vai precisar de recursos ali do ambiente, vai precisar se alimentar, vai precisar explorar recursos, enfim. Aí imagina o seguinte: essa espécie exótica é um baita predador. Caramba, vai começar a comer o carnívoro, pode começar a comer o herbívoro. Se for um onívoro, pode começar a comer de tudo que tem ali. Vai causar um desequilíbrio ecológico. E se começa a comer ali, né, um monte de gente, pode acabar reduzindo demais a população, até extinguindo uma população, causando um baita desequilíbrio ecológico ali, beleza? Agora, outra situação, já pegando até como exemplo plantas. Vamos supor que essa planta, uma planta exótica, né, uma espécie exótica de planta que é introduzida, precise de alguns recursos iguais a espécies nativas daquela região. E aí essa planta vai acabar competindo com as da região por isso. E aí essa planta que foi introduzida, ela pode ser, ainda por cima, como se já não bastasse competir, pode ser que ela seja melhor competidora pelos recursos do que as espécies nativas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Pode ser que essa planta exótica ganhe uma competição com espécies nativas. E aí lembra, o que acontece na competição? Se duas espécies, de acordo com o princípio lá, né, da exclusão competitiva, né, princípio de Gauss, se duas espécies ocupam o mesmo nicho, ou uma delas vai especializar o nicho, ou pode ser até extinta por conta da competição. Então imagina que essa espécie exótica vença a competição. E ele está dando uma boa dica aqui no enunciado para a gente, galera. Ó, essa espécie foi introduzida e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional. Então não é difícil a gente imaginar que essa espécie possa competir de igual para igual ou até melhor pelos recursos. Ganhando a competição, o que vai acontecer com a espécie perdedora? Vai morrer. E nisso que aquela espécie que já era nativa, ou algumas espécies dali, morrem por perderem a competição, a biodiversidade ela se reduz. Então dá uma olhada aí na letra A. Ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. Exatamente, né? Pelo menos uma parte da flora original vai ser substituída, por quê? Aquela que se aclimatou muito bem, aquela que é uma boa competidora pelos recursos, vai tomar o lugar dela, beleza? Letra B.
Estimulam a competição por seus frutos entre animais? Galera, não faz muito sentido isso, né? E eliminam as espécies perdedoras. Os frutos eles podem ter atrativos e tudo mais, como a gente vê lá na botânica, né? Mas não é esse o foco da questão aí, tá? Quando fala de introdução de espécie exótica, vai tomar o lugar da outra, pelo menos parcialmente, por quê? Vai explorar bem o ambiente, vai vencer uma competição e aí vai tomar o lugar dela, tá? Mas não por conta de estimular a competição por seus frutos, nada a ver, pessoal. Isso daí estaria ligado com dispersão da semente, enfim. C. Alteram os nichos e aumentam o número de possibilidades de relações entre os seres vivos daquele ambiente? Não, pelo contrário. Um dos motivos que vai levar ela a ocupar pelo menos parcialmente o nicho da espécie local, da espécie nativa, é ter o mesmo nicho e rolar uma competição ali, tá? D. Apresentam alta taxa de reprodução e se mantêm com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. Galera, ele não fala nada sobre a taxa de reprodução, então a gente não pode afirmar nada. Mas, independente disso, ele fala algo que está muito errado aí. Capacidade de suporte do ambiente, né, a carga biótica máxima, é o máximo que o ambiente pode suportar. Então, se o número de indivíduos estiver acima da capacidade de suporte do ambiente, isso seria ruim para a própria espécie exótica. Beleza? Vamos supor que o ambiente comporte 100 mil indivíduos. Se você começa a ter 105, 110 mil, é problema para todo mundo. Tá? Então não pode estar acima da capacidade de suporte. Ok? Diminuem a relação de competição entre polinizadores e facilitam a ação de dispersores de semente de espécies nativas. Bom, ele não está falando nada em relação a isso aí, né? Mas se a gente fosse parar para analisar isso, se você tem a espécie nativa e agora você tem mais uma, né? Você teria, no caso, até mais uma espécie para o polinizador, né? Nesse ponto, vai diminuir a competição? Talvez sim, talvez não, porque se tem mais de uma espécie, se o polinizador preferir aquela, beleza, né? Mas vamos lá, diminuem a relação de competição entre polinizadores e facilitam a dispersão de sementes de espécies nativas. Galera, se diminuir a competição, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vai facilitar a ação de dispersores de semente da espécie nativa? Veja, independente disso, a espécie nativa a gente não viu que está sendo reduzida, não vai reduzir a biodiversidade, né? Então, se você reduz aquela flora original, aquela flora nativa, a tendência seria você até dificultar a ação de dispersores de sementes daquela espécie, beleza? Então ficamos aí com o gabarito letra A. Espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado de mais essa resolução comentada. Se ficou qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. No mais, não deixe de se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.